Tá, bom, então nós estamos reunidos na casa do Natan para fazer o trabalho de história sobre a Revolução Russa. Meu nome é Júnior e estou aqui com meus colegas. Tobias. Eu sou o Lucas. Natan. Eu vou começar falando sobre o que veio antes da própria Revolução Russa, né? Então, tipo, a Rússia, ela estava num governo muito autoritarista, monarquista. A Rússia, ela foi, tipo, um dos últimos países a abolir o feudalismo, né? O último, acho que É, foi. o último. O último. 1860. E estava num estado de bastante miséria, né? Tipo, pro povo, principalmente de classes mais baixas, estava muito ruim. E daí um grupo de protestantes operários fizeram Uma baixa assinada. baixa assinada? É, com um padre. Um padre, para fazer tipo uma manifestação, né? Foram em frente do Palácio do Inverno, fizeram um protesto pacífico, mas que, de acordo com os guardas, eles começaram a atirar teoricamente, por se assustar com a multidão, e terminou sendo chamado de Domingo Sangrento justamente por matar muita gente, né? Teve mais de mil pessoas mortas e mais centenas de feridos. Eu vou falar sobre os partidos políticos, mencheviques e bolcheviques. Os mencheviques foi um partido político liderado por Georgy Plekhanov, constituído por integrantes nacionalistas adeptos das mais variedades preterianas socialistas. Os mencheviques defendiam a ideia de que a sociedade deveria chegar ao socialismo por meio de um desenvolvimento natural e de que a classe operária deveria iniciar sua conquista no âmbito do poder político. Um dos pontos foi que eles queriam a permanência da Rússia na guerra. Outra foi que eles não tinham a intenção de fazer grandes reformas políticas no país. Bolcheviques, liderados por Lenin, defendiam a revolução socialista, a instalação da ditadura do proletariado com a licença de operários e camponeses. Enfim, acreditavam que o governo deveria ser diretamente controlado pelos trabalhadores. Eles tinham o objetivo de implantar o governo socialista. Tá, ok, eu vou falar sobre as três fases da Revolução Russa, que ela pode ser dividida em três fases. Na verdade, eu vou falar sobre as duas e depois o Lucas termina. Então, a primeira fase pode ser chamada também de Revolução de Fevereiro, que ela começou em 23 de fevereiro de 1917, justamente por isso se chama Revolução de Fevereiro, e foi marcada por uma série de protestos e manifestações causada pela indignação do povo diante de insatisfação da situação econômica, condições de vida precária. E então os trabalhadores da fábrica, eles se uniram exigindo pão, paz e terra, e sob pressão o czar ele abdicou ao trono em 2 de março, e encerrando oficialmente a monarquia da Rússia. Basicamente o exército ele meio que se cansou da ditadura do czar e meio que se revoltou contra ele e não aceitou mais as ordens dele de atos cruéis e etc. Bom, o governo provisório foi estabelecido e liderado inicialmente por liberais, mas que enfrentou desafios de grupos mais radicais, como os sovietes, conselhos compostos por trabalhadores e soldados. Então, esse é o fim da primeira fase, e a Revolução de Outubro, ela começa a segunda fase da Revolução, conhecida como Revolução Bolcheviques, foi o segundo estágio da Revolução Russa. Ocorreu em outubro de 1917, foi do mesmo ano, e o nome se dá por ter acontecido em outubro. Ela foi liderada pelo Partido Bolchevique, por Vladimir Lenin. Bom, os bolcheviques consideravam ineficiente o governo provisório e defendiam a tomada de poder pelos sovietes, e em 25 de outubro eles lideraram um golpe de Estado bem sucedido, tomando o controle dos principais centros de poder, incluindo o Palácio de Inverno, sede do governo provisório, e a sede do governo provisório.
Isso resultou na criação de um novo governo liderado pelos bolcheviques, conhecido como Conselho dos Comissários do Povo, e na instauração do socialismo na Rússia. E bom, eu vou falar sobre o governo provisório e o período pós-revolucionário. Entendendo o contexto da época, foi criada em 1905 a Duma, e ela basicamente deu acesso ao partido bolchevique e menchevique, acesso político ao parlamento russo. E lá foi maior disseminado essas ideias. Durante o governo provisório, o partido menchevique ele teve maior amplo apoio no parlamento, inclusive nas próprias eleições, que eles foram, durante a época, liderados por dois líderes políticos, o Georgy Lvov e o Alexander Kerensky. O Lvov ele governou a Rússia por um tempinho curto, do começo ali, né, na revolta de fevereiro, até julho, onde ele, basicamente, uma das principais medidas dele foi manter a Rússia na guerra e investir na Rússia contra a Alemanha e fazer algumas reformas relacionadas à Constituição. Então, da liberdade de imprensa, liberdade política e etc. O Kerensky ele pegou a final ali, né, quando o Lvov foi deposto, porque basicamente ele não tinha apoio nenhum popular, porque os bolcheviques eram os mais populares, e o Kerensky acabou assumindo e ele fez o que ficou conhecido como o exílio do Lenin, né, que ele basicamente expulsou o Lenin para a Finlândia, porque o Lenin estava se tornando muito popular na época do governo provisório. Acabou que não adiantou de muito, porque o Lenin, dando ordens para o Trotsky, organizou a Revolução de Outubro, e nisso o governo provisório foi deposto com os bolcheviques tomando o poder. O período após a Revolta de Outubro ficou conhecido como período pós-revolucionário, que é o período em que teve a Guerra Civil Russa, teve a divisão entre o Exército Branco e o Exército Vermelho. O Exército Vermelho foi criado pelo Trotsky a favor de manter os ideais socialistas e manter o Partido Bolchevique no poder, e o Partido Menchevique era liderado e tinha amplo apoio contra-revolucionários, tinha amplo apoio de países que queriam ser independentes da Rússia, e tinha amplo apoio de países estrangeiros que investiam capital interno no país. A Guerra Civil durou 4 anos, ela foi marcada pela vitória dos bolcheviques e da instalação do comunismo no país, da ideia comunista no país. Tá, então basicamente é isso. Não, tem mais coisa pra falar. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Não, eu dei uma pausa pra respirar, porque eu não lembrava mais nada. Entendeu? Tá, bom. Outras coisas que marcaram a época foi o Tratado de Brest-Litovsk, que tirou a Rússia da Primeira Guerra Mundial, principalmente por parte do Lenin, que era alemão, né? E outra coisa que ficou marcada foi ali depois a briga de poder entre o Stalin e o Lenin para depois da morte do Trotsky, para depois da morte do Lenin quem iria assumir o poder. O Lenin ele tinha ideias mais parecidas com o Stalin por conta da ideia que ele queria comunismo num país só. Ele não achava que o país conseguiria se desenvolver se tivesse que ficar impondo suas ideias a outros países. E o Trotsky ele seguia essa linha mais internacionalista de que o comunismo ele tinha que se espalhar para outros países. Isso fez ele perder muito apoio popular. Por quê? A Rússia ela já vinha basicamente em guerra desde 1904, da Guerra Russo-Japonesa, e eles passam pela Primeira Guerra Mundial e depois uma guerra civil. Então, tipo, o Trotsky na época querer mais guerra, querer mais conflito, só fez ele perder apoio e fez o Stalin subir no poder. Bom, então o nosso trabalho sobre a Revolução Russa foi isso. Espero que tenham gostado. E é isso. Obrigado. É isso. Abraço. Finaliza, Guilherme. Agora todo mundo.